podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao podcast da mineração, a mais uma entrevista. E eu já tenho com a presença ilustre do geólogo Wilson Scarpelli. Wilson, muito obrigado aqui pelo aceito e pela sua participação aqui no podcast. Só faço uma restrição ao ilustre, mas todo o resto é ok. Tá certo. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Se vocês quiserem saber mais sobre essa agência, você acessa o site adimb.org.br. Vocês vão ver como se associar, eventos, webinars que eles criam, treinamentos e muito mais. Então, acesse o site e tenham mais informações. Eu falei aqui com o Wilson Scarpelli, tá? Ele é geólogo, formado na USP, possui aí décadas de experiência, né? Ele também possui, a gente vai falar um pouco sobre isso, possui mestrado em geologia pela Universidade de Stanford, na Califórnia, também já fez diversos cursos, e vamos falar sobre isso, a vida mineral aqui, vai ser uma entrevista um pouco diferente das que eu já faço aqui no podcast, né? Vou falar um pouco sobre a vida aqui mineral do Wilson, e o Wilson tem uma característica que foi formado na primeira turma de geologia da USP, né? Aí eu lhe pergunto, Scarpelli, você tinha ideia do que era o curso quando você entrou lá na USP e a importância da geologia, né? E por que escolheu geologia? Eu sabia que a geologia é alguma coisa da Terra. Uhum. Eu soube do curso no dia 28 de fevereiro de 57. Eu tinha terminado o científico e já me preparar para continuar com o meu trabalho que eu fazia sempre lá em Santo André, morei em Santo André, nasci lá, trabalhava em indústria, secretário, correspondente, trabalhava com contabilidade, fazia muitas coisas de escritório. Terminei o científico e falei, bom, agora vou me concentrar nisso. Não considerava fazer universidade, isso não passava pela minha cabeça. Tinha feito o curso científico, porque eu gostava de científico, e no científico eu discutia com o pessoal, falava assunto. Umas coisas que eu gostava de discutir, coisas que eu estudava bastante, era coisa de radioatividade e minerais. Me influenciou muito o livro de Monteiro Lobato, O Escândalo do Petróleo e Ferro. É pouco falado esse livro, mas é muito importante. Então, me fez a cabeça o livro, discutia isso. No dia 28 de fevereiro, e naquela altura eu era diretor de um time de futebol que eu tinha criado, eu fui ver quem que seria o dono de um terreno lá na prefeitura de Santo André para fazer um campo. Fui lá na prefeitura e um colega meu, funcionário, me atendeu, falou, Scarpelli, você não falava sempre de geologia, minérios, assim? Olha o que está aqui no jornal. Eu li lá que tinha sido criado um curso de geologia na USP. E que davam bolsa, esse era o atrativo, davam bolsa de estudo. Mesmo dia eu fui lá para São Paulo, da Faculdade de Filosofia, peguei as informações e me inscrevi para o vestibular. Vestibular foi 15 dias depois, levei bomba, né? Mas eles fizeram uma segunda chamada ainda em março, e eu passei, na segunda eu passei, na primeira eu levei bomba. Com 15 dias de estudo, só estudava da meia-noite, das 10 às 2 da manhã, que eu trabalhava durante o dia. Passei, e isso aí marcou, eu parei de trabalhar nas indústrias de Santo André, que a aula era o tempo todo, entrei na escola. A primeira aula, uma aula que eu quase desisti, porque veio um de mim, falou que a geologia é ruim, fica no mato, um monte de espinho, um monte disso, um monte daquilo lá. Fiquei, pá, onde é que eu estou entrando, né? Eu falei, vamos ver como é que é. Tem tantos geólogos por aí, não deve ser tão ruim assim. Fiquei no curso, gostei, e a bolsa fez uma grande diferença, era um salário mínimo por mês. Eu fazia alguns trabalhos à noite, quebrando galho lá em Santo André, e assim me foi, os 4 anos. E foi ver a geologia só no trabalho. Aliás, fizemos alguns estudos, estágio, 3 estágios de campo, em Boqueira, na Bahia, mina de chumbo, os outros, um de Cananéia, fazendo pesquisa de mapeamento, e mais uma viagem de Mato Grosso, que ele me deu um pouco de campo. Ao final do curso, eu não procurei emprego, não, me vieram 3 ofertas. Uma era da Icom,
uma outra do governo do Maranhão, que queria abrir um setor de geologia lá, e mais a USP, que oferecia o cargo de assistência. Eu fui lá para a ICOM, preferi ver como é que era a mina. Falei para a ICOM que ia lá por 2 anos, eu falei oficial, pessoal, eu só vou lá por 2 anos ver como é que é, depois eu saio. Nunca saí. Continuei no que estava lá, até foi o único contrato que eu assinei, foi com a ICOM. A floresta não tem problema nenhum. A gente passeava lá. O único problema da floresta é que quando você passava um tempo lá, você saía, o pessoal, você está doente, você está tão pálido. Eu falei, não, é a sombra, né? Exatamente, falta de sol. Não estou pálido, não é nada. Eu fiquei uns tantos dias no mato, aí estou um pouco mais branco. Mas a floresta é fácil. A floresta amazônica é melhor que muita caatinga que tem por aí. Dá para passear. Mais tarde andei naquelas caatingas do Nordeste, aquela tinha que me preocupar. Aí tinha que usar manga comprida para evitar espinho. Na floresta amazônica, você ia à vontade, né? Eu não sabia disso, mas quando eu saí do Amapá, depois me falaram que apelido que os mateiros me davam lá, antes, da forma que eu andava no mato, correndo. Mas é gostoso no mato. Vai ter que ficar pensando em alguma coisa, só cobra, né? A cobra você tem que olhar. Mas você tem que olhar meio metro de cada lado da picada e só. O resto, a cobra não ataca, ela reage. É só você não provocar, não acontece nada. É bom saber disso. Cobra não ataca, cobra só reage. Ela só vai. Por que ela não vai atacar? Porque se ela morder, ela perde o veneno, e o veneno é alimentação para ela. Ela te morder, ela perdeu uma refeição. Entendeu? Então, ela só vai picar mesmo por defesa. Uma coisa que a abelha faz assim também, a abelha só pica por defesa. Se você derrubar um ninho de abelha, o que você faz? Fica parado, elas não vão te picar. Se você correr, te pica. Mas é para esse detalhe outra hora. Mas então, vamos lá na ICOM, estou vendo aqui que eu escrevi. Uma coisa importante é anotar, é importante isso anotar. Eu votei no JK para presidente. Foi a primeira eleição que eu votei, e foi o JK que criou o curso de geologia. Tanto que ele foi indicado a ser patrono dos cursos de geologia. E quando nós nos formamos, em 1960, ele nos recebeu em Brasília. Não sei se você já viu fotografia das turmas com ele lá. Recebeu no Palácio Alvorada, não no Planalto. Lá onde ele morava. Ele recebeu lá, e maior informalidade com os alunos. Vieram um pessoal lá do governo, assistente dele, com documentos para ele assinar, ele sentou à mesa, eles começaram a assinar, e todo mundo fazendo papagaio de pirata lá para ele. Muito informal. Aquele que foi o melhor presidente do Brasil que eu vi até hoje, o JK. Então eu votei nele, ele criou os cursos, formado, e quando terminou o curso, o mandato dele era 5 anos, e o curso é 4. Então, ele formou o curso no primeiro ano, então deu certinho para ele receber os primeiros alunos. E essa é a história, que foi lá para a ICOM. Que legal. E antes da gente falar, Wilson, dessa sua extensa vida profissional, né? Em 68 você fez um mestrado lá na Universidade de Stanford, né? Lá na Califórnia. É uma curiosidade lá. Eu não planejei isso. Eu fiquei lá na ICOM, era geólogo. Em 66, visitou o Brasil um grupo de professores americanos levado para o USGS, United Geological Survey, trouxe ao Brasil. Ele chamava International Field Institute, em geologia. E visitaram o Serra do Navio. Eram 12 professores, cada um de uma matéria, fotografia, metamorfismo, estrutura, que visitaram algumas minas do Brasil. E como nós fomos avisados que eles viriam, nós fomos escolhidos para ser a primeira parada dele, mostramos bem a laterização, que eles não conheciam, mostramos bem a geologia do Serra do Navio, acompanhamos a visita ao campo, tudinho, aí foram embora, foram 3 dias. O John Doerr, que era o chefe da equipe, que era o chefe também do grupo de geólogos do United Geological Survey, que mapeou o quadrilátero, me disse, numa ocasião posterior, que aquela visita ao Amapá foi o ponto alto da visita deles ao Brasil. E depois do Amapá, eles visitaram o quadrilátero, visitaram outras minas aí, mas acho que a emoção mais forte foi lá que eles tiveram. Nós preparamos muito bem para eles verem coisa que não tinha chance de ver nos Estados Unidos. Laterização e decomposição de rocha. O que você faz para descobrir como é que é uma pedra sem ver?
Essas coisas, eles aprenderam muito lá. E não durou muito, um ano, eu recebi esse convite de Stanford para ir lá. Uma bolsa de estudos foi oferecida. Então, eu não fiz o teste de inglês, não fiz nada. Eles ofereceram a bolsa para ir lá para fazer, eu fui. Eles pagaram a tuition, a ICOM me ajudou e eu paguei lá. Foi, no final das contas, deu um terço para cada um. O custo eu levei a família lá e fiquei com a minha esposa, a minha filha lá. Então, não foi eu que escolhi, eles que escolheram. E como me deu licença. E me pagava, aliás, ele quando pagou a passagem aérea também, me dava $200 por mês. Não que é legal. Deu para resolver. Então, eu estudei bastante, porque eu sabia que era só isso. O dinheiro era curto, e estudei de manhã, de tarde, de noite também. E fiz o mestrado em 3 trimestres. Normalmente é 6. Eu fiz em 3, puxei 3. E fiz até uns pontos a mais que não considerava, né? Mas valeu. E nos meus 2 últimos, eu fiquei 4 trimestres, então. Nos 2 últimos trimestres, um deles já nem precisava mais, porque eu já tinha tido mestrado, e eu fui convidado a ser TA, professor, assistente professor. Então, eu dava aulas práticas de laboratório, uma vez por semana, e uma vez por mês ia ao campo de jovens. Eles eram o único estrangeiro naquele grupo que está fazendo visita de campo. Era divertido. Valeu. E além não foi esse convite não foi só para mim, foi para o Giro Maru. O Giro, que também é de São Paulo, que fez também aquele trabalho de apresentação para o pessoal americano que chegou. Então, foi eu e o Giro que mostramos a geologia. Então, eu fui convidado primeiro, fui eu, e depois, um ano depois, foi o Giro. Esse foi o que o pessoal do International Field Institute fez por nós, por aquela apresentação de série do navio. Que legal, nossa, bastante bacana, né? E a vantagem, eu sempre falo para o pessoal, fazer doutorado logo que forma não vale a pena. Não vale a pena porque você vai fazer o doutorado, você vai se dedicar 2, 3 anos num assunto, eu não sei se você vai usar aquele assunto. Mas o mestrado é importante. E no mestrado, você tem a chance de estudar coisas que você não estudou antes. Eu já tinha 6 anos de trabalho da ICOM e sabia meus pontos falhos. Sabia onde eu estava fraco, onde estava forte. Então, quando eu cheguei na Stanford, eu tratei de estudar no ponto forte. Legal. Isso eu fiz com um jogo também, Shang Wang Qiang. Não sei se ele vai ouvir isso. E foi trabalhar, ele está dando aula de sedimentologia. Uma vez eu fui contratar jogo em São Paulo e escolhi o Shang. O Shang me parecia ótimo para a ICOM. Mas ele falou que ele não queria, não, que ele queria fazer uma pós-graduação. Eu falei, então vai lá na mina, vai lá com a gente, trabalha um tempo, aí passa uns 2, 3 anos, você vê o que você quer estudar e volta e faz a pós-graduação. Ele foi para Jacobina. Jacobina é por sedimentação, né? Depósito de ouro em ambiente sedimentar. Estudou, ficou lá uns 3 anos, aí resolveu sair. Ele se especializou em sedimentologia e passou a dar aula de sedimentologia na Unesp. Então, essa é uma recomendação que se faz. Primeiro, vê o que faz os pontos fracos, você gosta mesmo. Depois volta para fazer o doutorado. Aí fica melhor, aproveita mais. Excelente dica, Wilson. E você falou que do seu trabalho da ICOM, né? Foi esse tempo todo. Fala para nós como é que você chegou. Você falou inicialmente como é que chegou na empresa, mas como é que foi sua história nela, assim, os principais pontos? Fala para a gente aí da história da ICOM. Tinha professor na USP que tinha boas relações com a ICOM. Eu nunca soube dessa história, mas eu acredito que foi ele que me indicou para a ICOM, no 4º ano. Porque foi de surpresa, os professores me chamaram e falaram, a ICOM está convidando para ir para Amapá, né? Vamos ver o que é isso. E eu tive uma entrevista com a ICOM lá, o representante, o irmão do doutor Antunes, que era o dono da ICOM lá em São Paulo, e bati um papo com ele, só não falou nada, ele ficou por isso mesmo. Fiquei aprovado. Acho que ele gostou, fui aprovado. Fui para lá, no escuro, e deu tudo certo. Não reclamo, não. Foi para aí 2 anos, eu não pedi demissão, fui saído da ICOM. Como é que eu saí? No desenvolver da ICOM, eu fui geólogo, chefe de geologia regional, fui superintendente da mina,
Como superintendente, eu tinha sob minha supervisão 6 engenheiros de Minas e 6 engenheiros metalúrgicos, 2 de metalurgia e 6 geólogos no grupo. E ali eu era o superintendente que coordenava. Aprendi muita coisa. Eu vi muito bem a diferença entre geólogo e engenheiro de Minas, que depois eu comparei isso com o Ouro Velho também. Os dois são funções essenciais de mineração, mas cada um no seu campo. Eu sempre tive melhor contato com o engenheiro de metalurgia. Engenheiro de metalurgia é muito mais fácil o contato, muito mais direto. Há um interesse dos dois a se conversar. Um interesse muito grande, que trata do meu minério. Eu trato do minério, o engenheiro de metalurgia também trata do minério, é outra fase. O engenheiro de minas é um pouco diferente. Ele quer tirar, ele precisa, não, é a profissão dele, tirar o minério da forma mais barata e mais eficiente possível. Então, ele procura eficiência no trabalho físico de remoção daquela coisa ali e jogar na planta. Aquilo que o jogo está indicando, ele tem que pegar aquilo lá e botar na planta. Da melhor forma possível. Esse é o bom engenheiro de minas. E não é fácil, mas eles podem fazer isso. E eles não têm muita ideia da geologia. Eu sempre falava lá na Morro Velho, quando era depois lá, olha, vocês não precisam ficar a menos que 2 metros de uma parede de minério. Não precisa, 2 metros é o suficiente. Nós precisamos estar lá, encostar o nariz e cheirar até a pedra, pegar, né? Vocês não. E eu concordo, né? Eles não precisam, de fato, chegar a 2 metros. Essa é uma decisão. Agora, engenheiro de metalurgia é diferente. Ele mexe com minério também. E tem um bom engenheiro de metalurgia no nosso grupo, que você podia conversar, o Roteno. É um dos melhores que eu já vi. Então, ele começou lá na Icome também. Ele trabalhou um tempo lá comigo. Esse é um aspecto do trabalho. E outra coisa, quando eu fui superintendente, eu entrei com aquela cabeça fria, não era engenheiro de minas, então eu passava a olhar o global, não só a parte operacional, mas também coisas que podiam passar despercebidas. Andamos melhorando muitas relações dentro do grupo, relações com manutenção, tudo. Eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco. E na época que eu fiquei ali, combateu o recorde de produção anual, entre outros. Então, tudo correu que nem um reloginho lá. Beleza. Vou te fazer uma pergunta. Quando você leva um carro quebrado numa oficina, como é que é recebido? O dono da oficina vai gostar. Opa, que bom, mais um. Numa mineração é diferente. O pessoal da manutenção diz que esses caras não sabem operar. Critica. E o operador faz assim, pessoal aí não sabe consertar. E quebrou de novo, né? Então, colocamos uma regra, eu na minha fase ali, era tudo as minhas maravilhas, os motoristas levavam o caminhão lá na oficina e explicavam lá o que tinha. Então, forcei o entrosamento dos camaradas. Né? Funcionou que nem reloginho, a produção subiu. Batemos o recorde de produção. Valeu a pena. Mas em 72, o doutor Antunes chegou para mim e falou: o senhor vai sair daqui. Eu tenho um destino para o senhor. Tá? O que eu vou fazer? Eu não estou querendo fazer uma associação com uma empresa de geologia e mineração, e o senhor vai lá trabalhar para ela. Era a Anglo-América. Então, eu fui transferido para a Anglo-América para representar a KM dentro da Anglo-América. A KM foi criada a Unigel. A Unigel ela tinha 3 empresas, a Bethlehem Steel, e a Icome com 51%, e a Anglo-América com 50%. Então, então, eu fui representar a KM. Tinha um engenheiro, um jogo norte-americano que representava a Bethlehem, e tinha 2 jogos da África do Sul que representavam a Anglo. Assim que funcionava. Isso tudo no Amapá, Wilson? Isso Não, tudo lá no Amapá? Eu acho que eu pulei, eu tenho que falar um pouquinho. Daí, como você já está satisfeito do Amapá? Não, para trabalhar a produção, passei de geologia e geologia regional, até fiquei superintendente, depois vim para fui indicado para trabalhar pela KM, no grupo da Unigel, representando a KM, o negro, o geólogo americano, representava a Bethlehem Steel. E trabalhou bem. No Amapá, uma coisa, a floresta é maravilhosa. Eu ainda se entendo aquela floresta. Um detalhe, geralmente
no início, todo ano eu tinha que tomar uns remédios, né, que estavam uns bichinhos no estômago, eu bebia as águas dos rios ali. Aí eu resolvi não beber mais água do rio. Eu podia passar o dia inteiro sem beber água. Eu peguei essa constituição. Inclusive, mais tarde, até trabalhando lá no Atacama, o lugar mais seco do mundo, eu passava o dia inteiro sem beber água. Bebia de manhã, bebia de noite. Né? Nossa, Nunca bebi mãe do água no céu. Atacama, nunca bebi água. De dia não bebi água. E na Amazônia, você aprende a pegar água do ar. Você respira água. Aquela umidade lá, você não precisa beber água. Uhum. Tá? Então, não precisa ficar bebendo os golinhos d'água, não. Passa de boa lá. E eu tomava água nas campanhas fervendo café. O cozinheiro fervia água, fazia café, e aquilo me fazia. Quase meio litro de café de noite quando chegava, e de manhã antes de sair. E aí se abastece de água e nunca mais peguei verme. É uma dica boa. E a floresta é aquela beleza. A Income deixou de existir mesmo em 87, não foi isso, Wilson? Ela parou de produzir em 98. 98. Tá? E ela tinha concessão até 2003. Uhum. Ela parou em 98. E hoje em dia, há muitos artigos que combatendo a Icome, porque deixou o pessoal lá na penúria, não sei o que, blá, 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 blá. Mas não é bem assim. E me permita que discorra um pouquinho. Pode falar, fica à vontade. Quando terminou a produção, antes de terminar, uns 5 anos antes, a Icome procurou o governo e ofereceu algumas coisas. Ela se ofereceu a financiar a instituição de um centro de estudos amazônicos pela USP em São Paulo, em Serra do Navio. Ela ofereceu isso aí no estado de São Paulo. Acho que eu já mostrei para você. Mas o governo do Amapá, o Cabiberibe, não aceitou. Não, nós podemos fazer aqui. A Universidade do Pará também não gostou. Então, aí o comitê desistiu disso. Ela iria investir para a instalação daquele centro de pesquisa amazônico, pelo menos nos últimos 5 anos de vida da empresa. E mais na frente, ela ofereceu ao governo do Amapá vender os equipamentos da mina, quando terminasse, e passando todo o valor que ela recuperasse para o governo. Que vende e passa para você. O governo recusou. Não, vocês ficam aí até o fim, até 2003. Quer dizer, e como ficou com tudo isso aí até 2003, mas ninguém em 2003. E em 1998, o que aconteceu? Natural. Terminou a produção, ela demitiu todo mundo, indenizou todo mundo, ficou. Os funcionários da Icome saíram. Alguns ficaram, na meia dúzia, talvez 10, ficaram. Os demais saíram. As casas foram esvaziadas. E casa vazia não para vazia. Houve invasão, a pessoa chegou, se estabeleceu, tal. Então, quando a Icome, de fato, saiu em 2003, tinha aquela meia dúzia de funcionários lá, e a maior parte é ocupada por funcionário público, prefeito, vereador, escambau, médico, professores que eles tinham lá, e gente que chegou e invadiu. Quer dizer, aqueles para os quais a Icome construiu as casas não estavam lá. Eles não foram prejudicados. Então, quando fala que a população prejudicada, qual é essa população que foi prejudicada? Entende? Não prejudicou ninguém. Uhum. Agora, enquanto isso, houve desenvolvimento de 2 minas nas proximidades, né? A mina de ouro do Tucano e a mina de ferro do Mapari. Essa mina foi descoberta, essas duas, através da atividade da Unigel, tá? Aí come mais anos, vou entrar isso daqui a pouco. E isso deu um fluxo de funcionários. As duas hoje estão paradas, então eu não sei como vai estar funcionando. A Serra do Navio está funcionando. Serra do Navio tem um potencial grande, isso eu estou repetindo. Ela não tem mais óxido de manganês, mas tem carbonato de manganês, que tanto quanto o lítio é muito importante para a produção de bateria. Hoje se fala muito do lítio, mas o manganês também é importante, os dois. De bateria, mas manganês e lítio. Então, esses depósitos mais Morro da Mina, aqui no quadro em Minas Gerais, vão ser importantes. E tem que ser pesquisado. Isso na vida tem bastante. Agora, o governo do Amapá, o governo federal, devia estar criando um processo de licitação
da concessão. Porque a concessão da ICOM ainda está em vigor e pertence ao governo. E ela precisaria ser licitada, para ver se alguém se entusiasma para fazer pesquisa. Tá? Ninguém pode entrar lá, porque tem uma concessão governamental que ainda está valendo. E o governo não vai se auto-multar por falta de iniciativa. Né? Então, ele tem que licitar. Ele está perdendo tempo. Então, a solução para essa não é essa, renovar a licitação e ver o que dá. Tá? Interessante. Ok? Vamos a outra. O que mais? Mas eu vou falar nisso. Em 72, então, criou-se a Anglo-América e foi criado no Anglo, né? 72. Houve um fato anedótico, piadístico. Eu estava lá em Belém. Quando a ICOM, eu saí da ICOM, a criação da União não foi imediatamente, levou um ano. São duas histórias a contar. E uma delas foi que eu fiquei em Belém. Aí quando falou, onde você quer ficar? A pessoa vai ficar fazendo pesquisa. Eu ia fazer pesquisa? Vai ficar aqui em Belém. Mas por que Belém? Porque eu estou acostumado com a Amazônia, vou fazer trabalho aqui. E criou-se então um escritório em Belém, eu tinha 2 jogos, nós começamos a fazer trabalho em Monte Alegre, Santarém, Viseu, andamos por ali. Aí aconteceu uma coisa interessante que acho que vale a pena mencionar. Que fui citado de forma errônea por alguns outros aí. Enquanto eu estava na sede do navio, uma vez chegou uma visita da Escola Superior de Guerra, coronéis, tenentes, um monte de gente lá, ficaram lá. E um deles chegou para mim, isso foi em 70, eu já tinha vindo de Stanford, acho que em 1970, por exemplo. Chegou para mim, como é que o senhor vai para o campo? Como é que o senhor se orienta? Não tem orientação nenhuma, só tem umas fotos aéreas de telemetrogon. Você sabe o que é telemetrogon? A foto aérea que o avião vai voando, ele tira a foto para cá, para lá e para o centro. Então, você tem 3 faixas de voo. No centro, perfeito, no foto normal. Agora, você tem a foto inclinada, né? Aí você tem que adivinhar a distância que ela cobre. O que ela cobre? Você está vendo a área inclinada. Eu mando umas fotos do telemetrogon. O que o senhor faria para melhorar isso? Eu já tinha vindo de Stanford, sabia. Não, fazer uma cobertura por radar. Radar? Uma cobertura. Por quê? Aí eu expliquei a metodologia do radar, tudo dentro. Aí eu percebi que tinha vários militares que também envolveram, uns 8 ali, fazendo perguntas sobre o radar. Aí eu respondi toda, quando eles ficaram quietos, eu falei, por que vocês estão perguntando isso tudo? Ele falou que nós estamos estudando uma proposta de cobrir a Amazônia com radar. Ah, é? Tudo bem. Como é que é isso? Não, não cobrir a Amazônia, tal. Com precisão de 30 metros, de um ponto ao outro. Eu falei, não precisa de tanto ponto assim. O mapa vai ser um mapa inicial. Se a gente achar alguma coisa importante, vai detalhar aquilo com mais detalhe. No início não precisa 30 metros. 100 metros tá bom para achar um treco aqui na Amazônia. Para o tamanho da Amazônia, 100 metros tá bom. Não. Eu falei, precisa ser 30 metros. Por quê? Olha, você só imagina se eu estou aqui no Tapajós. O inimigo está lá no Xingu. Você vai querer dar um tiro nele lá. Você precisa ter certeza que vai acertar. 30 metros tá bom. Você dá o tiro com precisão de 30 metros. Pois é. O radar foi feito com precisão de 30 metros. Foi esse objetivo. Acertar o tiro. Mas tem outro aspecto do radar. Esse contato deixou a ICOM sabendo que ia ser levantado a área do Amapá e da Amazônia. Porém, quando o projeto Radan foi constituído, havia só uma cobertura do Radan Sul, só ao sul da Amazônia. Não havia nada ao norte. Aí nós sentimos frustrados. Que queria cobrir o norte. O Antunes tinha até um compromisso com o Amapá, ele tinha uma obrigação moral, ele tinha uma obrigação moral com o Amapá. Vou dar um exemplo. Em 60, acho que foi 67, teve um congresso de geologia e que nós soubemos que a União Carbide tinha achado manganês lá no Rio Tocantins, na beira lá. E recebemos um convite da União Carbide para visitar. E eu e o Giro Mauro fomos lá e visitamos aqueles copos de manganês. E eles, na visita, falaram para aqueles morros lá embaixo,
quero para o sul, tem ferro, né? Tudo bem, então tem ferro e manganês, então o ambiente bom para procurar manganês. Ferro era o Carajás, eles não sabiam. Aí chegamos, sabe, do navio, informamos aí como é, que nós precisamos, aí, lá, tanto a Union Carbide achou ferro, manganês com indício de ferro no Pará. Não vale a pena ir como ir lá também. A Meridional também estava indo. Meridional. A resposta do doutor Antunes, ele mesmo disse, não, nosso negócio é o Amapá, é o norte da Amazônia, não é o sul. Entendeu? Então, e nós não fomos para a área do Pará, do Carajá, aí como não foi. Quando surgiu essa notícia que o Radan só a parte sul, foi uma frustração para a gente. Então, nós entramos em contato com o pessoal do Radan. Eu cheguei a fazer 2 viagens ao Rio, falar com o pessoal, e falei com o João Maciel, acho que não lembro o nome dele agora, o presidente do Radan, e o Luiz Francisco, que era o geólogo que trabalhava lá. Eu gostaria de cobrir essa parte do Amapá também. Aí, depois de algumas tratativas, eles falaram, nós podemos cobrir, nós não temos verba. Desde que ele come e pague, a gente cobre. Ele pode cobrir? Pode. Ele levou $200 mil, vai cobrir 2 folhas. Então, pagamos, a Icome pagou, eu falei, pagamos, desculpa, a Icome pagou correspondente à cobertura de 2 folhas do Amapá e um pedaço do Pará. E o que causou isso? Quando essas folhas saíram, elas foram entregues primeiro à Icome, e 3 meses depois se entregues ao Radan. Que pela lei, o patrocinador, o financiador de um trabalho de foto aérea, recebe as imagens primeiro, e depois elas podem se tornar públicas. Então, embora fosse do projeto Radan, como foi a Icome que pagou, a Icome recebeu primeiro. Isso permitiu que nós, da Icome, requerêssemos as áreas do Ipitinga. Vimos a região do Ipitinga e queremos aquilo tudo. Enquanto eu estava lá em Belém, começaram a chegar as imagens lá do Radan. E o pessoal do DNPM não tinha experiência em interpretação de imagem aérea. Nós aí como tínhamos, embora eu tinha, aliás, eu tinha mais de foto aérea, mas seria a mesma coisa, eu tinha muita experiência de campo. Então, eles nos convidaram a participar e solicitaram. Aí como me autorizou a ficar com o Radan. Fiquei 6 meses com o Radan. Eu vi logo as imagens do Carajás quando ele ia chegar. Foi um dos primeiros que vi. Eu e um geólogo americano que estava lá trabalhando, os dois trabalhando no Carajás, os dois juntos ali. E agora, um compromisso. Eu estava lá no Radan como representando um funcionário público, eu não era funcionário da Icome. E eu não soltei uma vírgula do que eu vi de matéria. Estava lá trabalhando exclusivamente. Não soltei nada do Carajás a ninguém, vi aquilo tudo lá, beleza, né? Mas isso aí não é nosso. Aí, como ele nem quer nada aqui, então tá bom. Aí, quando, 3 meses depois, não, 1 mês depois da do Carajás, chegou essas imagens do Radan lá no meu escritório de Belém. Eu vi as imagens, mas eu interpretar. E 3 meses depois, essa imagem chegou lá no escritório do Radan. Foi criado um grupo de pesquisa do Radan para pesquisar o Amapá. Eles pediram que eu pegasse o pessoal da geologia que eu tinha para fazer esse trabalho do Amapá. Eu recusei, a não ser que tivesse um representante do NPM e um da CPRM, no mínimo. Levou um tempão para aparecer um. Da CPRM é o Fernandão, não sei se você conhece, é um grandão. Conhece o Fernandão? É baiano também. O Fernandão e o Zé de Oliveira, pelo DNPM. Então, com eles, e mais o Marconi e o colégio que nós tínhamos lá de geólogos, nós fizemos um grupo de 5, trabalhávamos numa mesa grande, todo mundo junto, era uma mesa só. Os ricos trabalhavam numa mesa com todas as imagens, um vendo o que o outro fazia, terminamos a interpretação, depois fomos para o trabalho de campo, fizemos sobrevoo, fomos de barco ao campo, fui ao Ipitinga, eu tinha interesse em Ipitinga, porque eu tinha um técnico da área, e a visita do Ipitinga, como eu sabia que a Icome teria interesse, eu rachei a despesa de Ipitinga em 2 partes, uma parte para o governo e uma parte para tudo tinha nota fiscal, era para o governo, tudo que não tinha era para a Icome pagar.
E lá tinha muita coisa assim, nota fiscal. Você imagina que você compra ali nas beiradas. Né? Então, rachou bem, e meio a meio, ficou igual por igual. E vimos a área lá. Posteriormente não, foi o ano passado que eu soube que estava aquele boato que eu tinha visto no Radan, as imagens do Radan, e tinha requerido as áreas. Isso é um absurdo, uma mentira total. Quando o pessoal, esse foi o pessoal da Vale que reclamou. O pessoal da Vale comeu mosca, né? Porque eles foram numa área que já tinha dono. Eles não sabiam. Naquele tempo o DNPM não era tão rápido assim dar informação. Ele demorava para dar os processos. Então, nós já estávamos com o processo andando, eles não sabiam, foram para lá para perder o tempo. Mas não é porque foi pegar dado informação. Não. A ICOM recebeu as imagens com 3 meses antes. Depois disso. Depois esclarecer aí bem. Dúvida, ficou muito claro aqui, muito bacana mesmo. Wilson... outro papo, aquele negócio da criação da Unigia. Isso, exato, isso que eu ia perguntar agora. Estava lá em Belém, chegou o aviso lá, que ia haver uma reunião inicial de programação dos trabalhos de geologia da parte da Unigia. Eu já estava contratado pela Unigia, não sabia o que era, mas vamos lá. Então, eu vim lá, chegar cedo na segunda-feira cedo, eu estava lá domingo, segunda-feira começava a reunião. Vinha o negro dos Estados Unidos, da Pensilvânia, e vinha os 2 sul-africanos. Só que, curiosamente, era carnaval, segunda-feira de carnaval. Aí ele falou, mas você vai segunda-feira? Minha esposa, né? Vou, está aqui escrito aqui que eles vão. Acho que os gringos não sabem que é carnaval. Tá bom, vamos lá. Então, chegamos 4. Fomos lá no Hotel Salvador, que é pertinho do prédio da Icome, né? No domingo de noite, batemos um papo. Na segunda-feira, saímos do prédio, fomos ali, até 3 quarteirões até lá, do hotel até lá. Aí chegamos lá no prédio, tudo fechado, bate nas portas, tudo fechado. Nem porteiro tinha, né, aberto. Fechadão. E o que vai fazer? Segunda de carnaval. Voltamos para o hotel, pegamos um quarto mais longe da confusão, né? E fizemos as reuniões, 3 dias ali nos reunidos, sabe? Samba comendo doido ali na Cinelândia e nós lá no hotel lá. Mas nós fomos lá para trabalhar, então nós estávamos trabalhando. Era o Negro, o Bola lá e o Pipi da França. Aquela achei uma piada engraçada, mas mostra a ignorância, vamos falar ignorância, o desconhecimento dos estrangeiros pelos costumes brasileiros. Né? Aos poucos eles foram aprendendo depois. E voltei para Belém, ali teve a reunião, foi boa, produtiva. Tinha um barulhinho lá fora, mas deu para quebrar o galho. Essa eu ri bastante. E não tem como. Muito massa. Aí, Wilson, quando você ficou lá na Unigel, aí você já estava em São Paulo, você voltou para São Paulo? Não, a Unigel se estabeleceu no Rio. No Rio de Janeiro. A KM estava lá no Rio, acho que acharam conveniente estabelecer no Rio e ficou lá no Rio. Uhum. O Bob Lai, um desses geólogos, ficou diretor de geologia, e eu fiquei lá auxiliando. E o Pete Pinar, outro que era o geólogo sênior, super sênior da Anglo-América, vinha uma vez por ano visitar para ver os projetos. Então, um dos principais objetivos da Anglo-América, e aliás, o motivo de criação da empresa, foi a Jacobina. A Anglo já tiveram a notícia de Jacobina, um geólogo dele tinha visto Jacobina, e eles achavam que podia ser um equivalente àqueles depósitos de ouro de Witwatersrand. Tá? Então, foi criar 2 empresas, a Jacobina Mineração, que ninguém fala dela, e a Unijap para pesquisa. A Jacobina se dedicava exclusivamente a Jacobina mesmo. Eu fui muito lá na Jacobina, eu participava lá. Eu participava de todos os projetos da empresa. Na parte de geologia, a Anglo também tinha uma prioridade em ouro e conglomerado. Então, demos uma corrida em todas as áreas que eu sabia que tinha ouro e tinha algum indício de conglomerado, bastante. E há um particular que eu gostaria de mencionar agora. Fui ter 2 visitas grandes a Roraima.
pegando aqueles quartitos de conglomerados da Serra, da Serra Norte do Leme, que faz a divisa com a Venezuela e Guiana. Vi alguma coisa de ouro, muito pouco. Vi diamante, tem alguns garimpeiros de diamante, mas não vi nada significativo em ouro, que justificasse. Agora, uma curiosidade. Não vi índio. Olha só. Não vi índio. Cruzei a área da Raposa Serra do Sol, não vi. Aliás, um só, que era um grupinho de uma família que era apoiada pelo fazendeiro de nome Levindo Kubitschek, era parente do Kubitschek. Parente mesmo cara do Kubitschek. Ele tinha uma fazenda lá em Roraima. E esse menino falou que tinha um grupo de uma família de índios que dava apoio, morava ali. E um dia que eu pedi se conhecia alguém para nos ajudar, ele cedeu um índio, fui lá com ele lá. O índio era bom de mato, muito bom de mato. Eu lembro que nós passamos num espinhal de bambu, espinhal baixado, e o índio passou quase que rastejando ali, eu me raspei todas as costas, né? Mas vou lá. Mas eu não vi índio lá naquela região, a não ser esse, né? Depois, quando houve a Constituição de 88, apareceu muito de índio lá na área, mas em 73 não tem. Eu tenho muita foto, tem uns artigos publicados disponíveis na internet, onde estavam os índios, que eu não vi. Tem muita foto da área, não tem porra de índio nenhum ali na região. O que eu sei sobre essa Raposa Serra do Sol, que quando saiu a Constituição, havia forma que se os índios tivessem aquele marco temporal, né? Se tivesse aquele lugar, a área dele. Então, eles foram financiados, as igrejas, essas ONGs, aqueles pequenos grupos, trouxeram barracas, né? Já viram índios usar barracas? Barracas em vários lugares, marcando posição. E aí disseram que eles estavam lá durante o marco temporal. Não, vou fazer o quê? Mas se você andar para aquela maior parte daquela região, na margem direita daquele rio que desce o Raricuera, que desce ali a região, é que é uma savana danada, né? O índio vai comer o quê naquela savana? Capinzinho embaixo, vai fazer o quê? Não tem nada para ver. Ali não é lugar de índio, o índio é lugar perto do rio, no meio da floresta. Exatamente, naquela região da Raposa só tem capim e savana. E os fazendeiros plantavam arroz, tiravam gado, tudinho. Mas foram ajudados a se estabelecer, então, pelo tal marco temporal, eles passaram a possuir aquela área grande lá. Tem um artigo, uma entrevista que eu dei, isso está disponível na internet, com foto toda a região. Inclusive, na época que eu estive lá, o Amaral Neto, chamado Amaral Neto, repórter, tinha uma reportagem sobre o Brasil todo, ele esteve lá eu vi o repórter, ele visitou a Fazenda Levino, eu estava lá. Ele filmou toda aquela região, não parece índio no filme do Amaral Neto. Tá. Eu quis localizar esse vídeo em algum lugar, não achei. Se alguém que estiver ouvindo souber, vale a pena recuperar. Amaral Neto em Roraima. Eu tenho quase 2 ou 3 programas dele. Uma boa dica. É uma boa dica. Tem uns avanços de indígenas em cima de algumas áreas, por exemplo, uma que mais me chama a atenção é os Seis Lagos. Os Seis Lagos foi descoberto pela CPR, eles que viram as imagens, né? Tinha os lagos, foram lá, fizeram pesquisa, sondaram né, Seis Lagos. É fato que as reservas eu peguei todas as informações, as reservas que existem não é aquilo lá, né? Os recursos são bem menores que a CPRM me diz. Mas a CPRM foi roubada ali. Quando eles foram, não tinha nada lá, não tinha nada. E abriram uma estradinha para lá, fizeram a sondagem. Logo que depois disso, quando a CPRM colocou a área à disposição para licitação, ela não chegou a abrir a licitação, colocou à disposição. Se alguém se interessasse, ela podia abrir uma licitação. Criaram uma reserva florestal em cima do Estado. Depois o governo federal criou outra reserva, superpondo essa primeira reserva florestal. E em seguida criaram terras indígenas ali, tudo lá. E essa CPRM não fala mais no assunto. Matou essa chance de ter uns carbonatitos lá. Eles acharam carbonatito com nióbio, assim.
Precisa pesquisar para ver quanto é, mas com tanta reserva por cima não dá. Mas isso foi criado após a descoberta e quando a CPVM estava querendo abrir licitação. E não havia índio lá antes. O que mais que você tem? Uma dúvida aqui, uma dúvida né, e pergunta aqui, que eu estou aqui só, como eu falei, estou tietando, estou vendo as histórias aqui, que tem uma porção de histórias aí. Mas durante a Anglo, né, a gente até conversou dos bastidores, que teve toda aquela do vídeo do Ike que eu falei. Só tenho mais um detalhe último, acho que eu vou falar do nosso trabalho do radar. Nós éramos 5 pessoas, 5 jogos, né? Nós 3 da Unigel, mais o Fernando e Oliveira. Quando terminamos, fizemos um relatório sucinto, bem feito, todos os detalhes, tudo que nós vimos sobre a geologia das áreas. Deu umas 60, 70 páginas. Entregamos o relatório e veio a informação. Não serve esse relatório. O ministro Jacques Weck quer uma de 200 páginas. Vocês fazem. Aí pegaram outro grupo lá, você vê que chegou e acabou fazendo o relatório final do projeto Radar com os tais 200 páginas que eles queriam. Daquelas 60, 70 páginas, eu não foco por ela, está certinho. Agora, os 200, já não sei. E tem essas coisas, coisa pública e coisa privada. Eu sempre trabalhei com indústria privada. Você fica restrito aos fatos, não foge deles, você pode evoluir com o tempo, fazer mais trabalho, mas não sair expandindo. Exato. Aí, Wilson, no tempo de Anglo, né? Você, pelo que eu vi no seu currículo, você ficou até aposentar, no caso, né? Até depois de aposentar. Até depois de aposentado como consultor. Mas é uma das coisas que eu até vejo hoje que está até bem difícil assim, a gente encontrar pessoas que se aposentaram numa mineração. Como é que foi assim, essa caminhada toda? Não é mineração, é geologia. É diferente. Esse é um aspecto que se tem que considerar. Mineração é mineração, geologia é geologia. Geralmente, as empresas de mineração investem em geologia para garantir uma vida adicional. Então, para investir isso. O enfoque que dá é um pouco diferente. A mineração é produção, evolução, aproveitar a reserva, vender. A geologia não é achar coisa. É diferente. E tem um problema que é bom você chamar isso. Uma vez, a Anglo-América chegou para mim e falou assim, o Ricardo Vaz, que era o presidente da ocasião, chamou Scarpelli. Nós te escolhemos para você fazer uma apresentação no simpósio do IBRAM. Sobre o quê? Impostos e mineração. Mas eu vou fazer? Eu falei, eu não entendo nada. Ele disse, por isso mesmo. Você não entende nada. Aí me deram um catapau, quase um palmo de altura de relatório. Eu falei, não vou ler esse treco, não. Isso aí, ver o que existia. Então, eu vi que tem os estudos da CEPAL, que estuda a economia da América Latina, muito interessante, que discute impostos em mineração. E está verificado, isso foi em 90 e pouco, né? Não sei se é hoje ainda, que aqui na América Latina, iguais ao Brasil, só tem a Venezuela e a Bolívia, que não produz porra nenhuma. Né? Os outros países são diferentes. Exato. Os outros países estimulam a pesquisa não cobrando imposto. Como a pesquisa não produz nada, você vai cobrar imposto sobre o quê? O Brasil cobra imposto sobre o que o pessoal gasta em pesquisa. Então, cobrando imposto sobre o que gasta em pesquisa, você desestimula a pesquisa. O pessoal se diz, brasileiro não investe em pesquisa, é lógico. Mas tem que vir estrangeiro, porque eles têm recursos lá, tem fundos lá que ajudam a pesquisa. Então, eles vêm para cá. Agora, se você vai fazer uma sondagem, você vai pagar de imposto sobre o método de sondagem que você fez. Não há nenhuma certeza que você vai ter lucro daquilo ali. Não há nenhuma. Inclusive, mais de 90% dos projetos de pesquisa não dão resultados favoráveis. Isso é estatística, a gente sabe disso.
O maior problema que eu sempre tive em geologia é até quando que eu levo esse projeto? Eu paro ou não paro? Se eu devia parar, eu estender, eu vou aumentar o prejuízo. Eu tenho que procurar sempre o que vai se favorável. Você tem que ficar. Essa é a maior dúvida do órgão de pesquisa. Continua ou não? E se parar, vou para onde? Isso tem que ser uma cesta de alternativa para ir. Mas o Brasil, cobrando imposto de quem pesquisa, está prejudicando a pesquisa. Isso que eu falo, é o enfoque. Geologia é uma coisa, mineração é outra. Não é a mesma coisa. O enfoque do geólogo, você dá na nota, é achar alguma coisa, procurar. O enfoque Com certeza, verdade. Da mineração é que terá aquele minério. Quem faz o engenheiro de mina vai ter que ter aquele minério que o geólogo achou. Tá? Então você não pode falar. Está certo que eu trabalhei, fiz a geologia, porque a empresa de mineração me contratou. Por que me contratou? Para achar depósito. Exatamente. Não é para minerar. Uhum. Minerar eu fiz quando era superintendente da Ecom. Foi 2 anos que eu não peguei martelo. Não peguei no martelo em 2 anos. Me dediquei à lavra. Então eu sei bem a diferença. Muito bom. Esse é um ponto interessante. Com certeza. Principalmente no tocante a impostos, tá? Isso aí. Dá um estímulo. O que é feito? O que é feito nesses países que fazem isso? Eles procrastinam o pagamento do imposto. Você compra um carro, um Jeep para ir para o campo. Eu devia pagar tanto de imposto. Anota o que você devia pagar. E vai anotando, faz uma tabela e vai criando isso, vai informar o governo. Estou fazendo isso aqui, está acumulando. Se eu achar alguma coisa, eu pago. Encontrado alguma coisa, quando eu começar a ter lucro, aí você paga o imposto atrasado. Se você desistiu antes, não paga nada. Mas você já pagou salário, você já pagou carta, você já pagou a empresa, você já movimentou o mercado com o seu dinheiro. Você contratou a empresa de sondagem, pagou a eles, pagou eles. Eles pagaram o imposto deles, né? Mas não é você. Essa é a coisa que a pesquisa deve fazer. É essa a diferença que eu vejo entre geologia e mineração. É uma diferença muito séria, muito importante. Muito importante, realmente. Então, tá aqui mais que nós vamos falar. Perguntei sobre ter passado a vida, ter se aposentado e ter ficado além na Ângulo, né? Como é que foi essa transição? Como é que foi essa vida, assim? Eu me aposentei numa sexta-feira, né? Cheguei de viagem, fui lá no sindicato, assinei o papel, fui na caixa pegar dinheiro, voltei para o escritório, acabei o relatório, entreguei, peguei a passagem, na segunda-feira fui ver um depósito de níquel lá na Indonésia. Quer dizer, fiquei sábado e domingo parado. Sábado e domingo parado. Essa foi toda a aposentadoria do final de semana. Bom, né? Pois é. Mas não parei. Por quê? Se eu gosto do que faço, para que eu vou parar? E outra coisa, no fim das contas, aí em 90, essa foi a aposentadoria do INSS. Essa que eu te contei agora foi do INSS. Sim, e mais lá na frente, em 97, 98, teve, de fato, oficialmente, assim, desligado da Anglo-América. Mas porque eu ia para fazer o trabalho em Cuba. A Anglo-América resolveu fazer pesquisa em Cuba, e para pesquisar níquel lá. Tá? Criou uma empresa lá em Cuba. Agora, naquela ocasião, ela não tinha condição de ir lá sem receber uma multa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um problema com a De Beers, e qualquer empresa associada a De Beers podia ser multada por fazer atividade lá. A Ângulo, então, me pediram, não deixe ninguém saber que nós estamos lá. Então, ficamos lá uns 3 anos, um pouco mais de 3 anos em Cuba, sem sair uma linha em revista de mineração, que a Ângulo estava lá. Hoje em dia eu posso publicar, que eles não têm problema nenhum, o pessoal da Ângulo falou, está livre, vou falar isso se precisar. Mas a Ângulo criou uma empresa em Cuba, chamada Caribbean Exploration Limited. Nós éramos estrangeiros, três dos jovens brasileiros, e até os diretores eram 3 cubanos ali do Ministério de Minas. Né? E ficamos lá por 3 anos pesquisando níquel.
Então, isso depois de ser comentar, isso já é aposentado mesmo, né? Direto lá. É efetivo mesmo, é efetivado mesmo a aposentadoria. É. Eu ia tanto lá que toda vez que eu ia, ter que pedir licença para o cônsul, me dar aquele visto de entrada, aquela frescura toda, né, para chegar lá. Até um dia ele falou: esse cara, você não quer uma carteira de identidade, né? Quero. Eles me deram a carteira de identidade cubana. Aí eu só tenho que apresentar a carteira e entrava. Não precisava mais de visto. Olha só que legal. A carteira de identidade de Cuba. Tem um aí, está guardado aí, não vale. Hoje perdeu o valor, né? Mas foi interessante. Mas na Anglo-América, trabalhamos muito. E eu tive a sorte de estar envolvido em vários depósitos. Tem uma lista aqui que eu fiz. Diz que alguns jovens têm a sorte, durante a vida, de se envolver em descoberta de pesquisa. E tem alguns deles, eu mesmo que descobri, pessoalmente. Esse de Turmalina, que eu chamei de Pitangui, Turmalina, em Minas Gerais, foi o que vi. Houve uma oferta de um senhor que ofereceu o alvará dele, eu fui lá olhar. Essa é uma das primeiras áreas que nós fomos de pesquisa, em 78. Eu olhei lá, era um veiozinho pequenininho, olhei outro veiozinho ali do lado, e passando perto do rio, escutei um barulho d'água nas pedras. Eu acostumado com a Amazônia, cheguei na margem do rio, olhei uma pedra, floramento, no meio do rio. Opa, vamos ver que é isso aí. Entrei na água, né? Água na cintura, fui até lá a pedra, olhar o rio. Na hora que eu olhei afloramento, é o tal do Milrock. Milrock, M-I-L-L, é planta, né? A rocha da planta. Isso eu li no artigo de um canadense, geólogo, ele dizia do Milrock. Ele definiu o Milrock, a rocha, quando eu estava em cima de um afloramento dessa rocha, eu estava vendo ou ouvindo uma planta de tratamento de minério. Aí eu estava lá, no meio do rio, vendo a Milrock. Batia certinho com a descrição dele. Né? Aí eu cheguei e falei: vale a pena negociar. Compramos o alvará, negociamos o alvará, fizemos a pesquisa geofísica, geoquímica, metemos furo de sonda e achamos minério. Foi instalada uma planta, a primeira planta instalada lá estava a menos de 100 metros do afloramento. Era um verdadeiro Milrock, bem pertinho. Hoje em dia, aquele coco estava numa faixa de minério, né? E o maior minério foi achado no depósito Turmalina, chamado Turmalina, o que está aberto até hoje. Esse depósito Turmalina tem o nome Turmalina porque está perto do afloramento um veio de Turmalina, por isso a região tem o nome Turmalina. Mas esse veio não tem ouro. E ele foi achado, nós pesquisamos os depósitos ali de Pitangui, achamos Pontal, Foina, Satinoco, todos esses que foram lavrados. E não tinha mais depósito para achar. Aí um dia eu estava olhando o mapa e falei: poxa, tem mais a chance de, se seguindo essa faixa, tem chance de ter um depósito aqui na frente. Como é que vai achar? Eu já tinha andado lá, a Vitória tinha andado lá, o Valentim tinha andado lá, o Celso Frias tinha andado lá. Pô, todos os jogos que eu conheço tinham andado naquela região que não tinha onde está hoje o depósito Turmalina. Como é que faz para achar? Tem que ser cabeça nova, alguém diferente. Aí tem lá um recém-formado, Marco Antônio. Marco, vem cá. Olha, temos esses 3 depósitos. Foina, Pontal, Satinoco, Pontal, tá aqui para frente, forma uma faixa. Aqui na frente não conhecemos nada lá. Já fizemos geoquímica, mas não deu porra nenhuma, já fizemos isso, não tem nada. Vai lá, vê o que você acha. Só falei isso para ele. Vai lá, vê o que você acha. Qualquer coisa que eu falar, você dá uma barreira técnica nele. Ele ia tentar fazer o que eu fazia. Eu só podia falar daquilo que eu tinha experiência em fazer. Ele tem que ter a cabeça de fazer, não eu. A instrução: vai lá, vê o que você acha. Ele foi. Passou o tempo, trazer umas folhas de análise das amostras. Então, um dia ele trouxe uma amostra lá, 8 gramas de uma amostra. 8 gramas? Onde é isso? Aí fomos lá, todo mundo lá. Onde ele pegou aquela amostra que deu 8 gramas? Era um pequeno suco de uma carroça que tinha passado assim na estrada do mato. E ele amostrou o suco, que tinha dado 8 gramas. Aí fizemos a cana,
trincheira, tudo achamos o minério, e daí para frente foi fácil, né? Fizemos geofísica, sondagem, tudo achamos depois. É o depósito turmalino. Achou porque, eu senti que devia ter alguma coisa lá, mas que eu não sabia. Segundo, peguei um que tinha que desenvolver seu próprio método lá. Ele mostrou tudo que viu. E achou depois. É assim que essas coisas muitas vezes são descobertas. Né? O Pontal, por conhecimento de geologia. O Foida, o turmalino, por desconhecimento de nada, não tinha nada na superfície. Essa é uma experiência que convém divulgar. Que legal, que história bacana. Outro que descobrimos também, estou vendo aqui na lista, Córrego do Sítio. O Córrego do Sítio acabou de fechar agora. A Google fechou, capaz de alguém tomar aquilo para tocar. Mas em 78, aliás, deixa eu voltar um pouquinho mais para trás. Em 77, o dono do manifesto de Ouro Velho resolveu, parte do dono vendia parte dele. Vender o manifesto. E a MBR tinha uma participação lá. Mas a MBR não quis comprar. O doutor Antônio disse que não quer entrar em conflito, porque tem o pico também. E teve um problema qualquer legal. Aí, como não quis participar da aquisição do manifesto da mina de Ouro Velho. Então, a Anglo foi sozinha. Então, a Anglo comprou a Ouro Velho sem a participação da Anglo. Então, ficou uma coisa da Anglo, independente da Unigel. Nós estamos lá, nós estamos ficar só olhando de longe. E um belo dia, o geólogo da Anglo designado para lá, Bob Lyon, me convidou para dar um pulo lá para ver a geologia. Então, eu fui visitar, ver aqueles depósitos lá do Ouro Velho, Cuiabá, Nova Lima, aqueles negócios. Opa, tem coisa grande aqui. Muito bom. Em 78, aí como desistiu da associação, por problemas de financeiro, da venda de manganeira, algum motivo financeiro que ela teve, aí como saiu, abandonou a associação. Então, a Unigel ficou 100% Anglo, até a entrada no sócio futuro, que foi o Bozano. Mas houve uma fase que a Unigel ficou 100% da Anglo. E aí, eu era, pela Unigel, até essa fase, eu era proibido de ir ao quadrilátero. A KM não queria Unigel no quadrilátero. Ferra com ela. Então, a Anglo ficou fora. E o ouro também ficou. Só depois de 78 que eu pude fazer uma visita no quadrilátero. Aí visitei essas áreas de Ouro Velho, fui a via geologia, fiquei entusiasmado com aquilo, vim para o Rio, peguei todos aqueles mapas geológicos do SGS, excepcionais mapas da United States, sabe? Eles marcam todos os buracos, todas as escavações, todas estão marcadas, todos os túneis, tudo que se podia ver, estava no desenho normal. Foi só pegar, procurar aqueles mapas, onde tinha esse desenho, eu requeria. Requerimos mais de 20 áreas sobre o quadrado, cobrimos. Dessas áreas, no futuro, saiu de Pós-Paciência, Pilar, Córrego do Sítio, Laneiro, tudo isso aí. Mas o Córrego do Sítio. O Córrego do Sítio, o depósito em si não tem afloramento, não tem escavação, não tem nada que mostra que tem ali tem um depósito. Tem, no mesmo morro, tem umas escavações em afloramentos de formação ferrífera. Tem umas pequenas que andaram fazendo os buracos lá, mas em cima do corpo do Córrego do Sítio não tem absolutamente nada. Ele foi achado porque o mapa geológico do United States Geological Survey estava errado. Se o mapa tivesse certo, eu não tinha encantado. Caramba! Olha só. A topografia sugeria um sinclinal grande. O United States Geological Survey mapeou aquela área como se fosse um sinclinal. Mas não tem sinclinal, você tem uma aba. Ele mapeou como se fosse aqui, assim. Mas não tem isso, só tem uma aba só. E nós pegamos aqui no meio, aqui, uma grotinha que vinha para cá, mas a amostra de que deu sedimento corrente deu arsênio, 200 ppm de arsênio, e 0,2 de ouro, duas grotinhas. Sendo um sinclinal, imagina um sinclinal, né? As camadas dobrariam aqui, não tem razão para você pegar o valor nessa grota aqui e não pegar na grota ali. Entendeu? Se as mesmas camadas correm. Eu aqui falei, tem mineralização aí.
Foi uma das minerações mais fracas que nós já vimos no quadrilátero. Fraquíssimo. Tem uma mineração de gramas por tonelada de ouro, mas esses aí não deram nada. Aí nós fizemos a linha de mostragem de solo e deu lá no alto do muro, deu um valor no meio do mato, né? Mas olhava, não deu porcaria de afloramento, não tinha formação ferrífera, não tinha nada. O que vai? Fizemos trincheira e achou o minério. O minério era puro virulento. Se você quisesse uma amostra, tinha que levar um saquinho, encher o saquinho, porque ele não formava pedra, não tinha crosta, não tinha laterite, não tinha nada. Aí o pessoal até opinar, o supervisor da Anglo América chegou, olhou, examinou, falou, pode desistir disso que não vai dar mina aqui, não. Eu falei, por que não vai dar? Não tem nada no quadrilátero igual isso aí. E daí? Tem outro. Tem outro, porque não vai dar. Não, mas não tem nada, de fato não tem nada no quadrilátero igual aqui. Não tem outro, então fica aqui. E levamos a pesquisa à frente, achamos, definimos as faixas, e seguindo o tal serve planche que tem no quadrilátero, todos os depósitos do quadrilátero tem o planche de palestra, menos Córrego do Sítio. Desenhamos com os furos de sonda, fizemos 5 furos de sonda nas planches da estrutura, nenhum deu nada. Eu falei, poxa vida, tem minério aqui, furando no planche, não pegou. Aí veio a segunda ordem lá, também da ANGA. Para com isso, eu estou jogando dinheiro fora. Né? Pô, eu vou parar com isso. Está com minério. Aí falou com o Juvenil, né? O Juvenil que mostrou a carta lá, ó, estão querendo que você pare com isso aí, você está gastando dinheiro fora. Juvenil, aí eu contei para ele, Juvenil, tem minério, eu só não sei como é que ele está. Vamos trocar esse treco. Em vez de fazer sondagem, vamos fazer furo de tralho. Então, como o minério é friável, ia aparecer no furo de tralho. Então, fizemos aquele um picolé furamos tudo, furo de 10 metros, né, uma malha bem fechadinha. Cubamos 700 mil toneladas a 3 gramas. Cubado, furado, assim. É coisa rasinha lá. Estava aberto para baixo, então não sabia como é que ia estar. Com isso, a Morro Velho trouxe a Paula Bibi. Paula Bibi tinha feito um projeto de recuperação e distribuição em pilha no Nordeste, São Fernando, perto de Currais Novos. E foi o segundo projeto da Paula Bibi aí no Brasil de distribuição em pilha ali em Córrego do Sítio. Abriu, comprou as cavas e abriu. Aí deu para ver a geologia. Não seguiu por onde. O negócio era com outro sistema de dobra, com outra direção de mergulho. Aí foi feito o furo de sonda, tudo no novo sistema, e achou sulfetação lá embaixo. Continua. Aí abriu a menos, pessoal. Mas Córrego do Sítio, ele só sobreviveu depois de 2 horas de parar. Valeu a pena a teimosia. Com você está vendo ouro, mas parar por quê? Exatamente. Eu só não sei como está. Esse é o maior problema do geólogo, tá? Conseguir, esse é o principal problema, conseguir uma visualização tridimensional do corpo. Essa visualização tridimensional é que é importante. Quando você está chegando numa coisa, você quer saber como é que está ela lá em profundidade, qual é o tamanho, como é que é a forma, como é que não é. Que é isso que se você começa a definir volume, e você começa a definir densidade, a tonelagem. O volume é densidade, você pega a tonelagem. Tá? Esse é o problema essencial do geólogo, por isso faz sondagem. Isso me leva um pouquinho contra algumas técnicas que se usa hoje para cubar reserva. Hoje o pessoal faz cubar de reserva a exaustão. Como não precisa fazer, não precisa usar muita geologia, você não precisa ter muitos furos de geologia para fazer. Desde que o geólogo já definiu bem como é que é o corpo, como é que é a reserva, como é que é a tonelagem, ele define a reserva. Você não precisa furar de 50 a 50 metros, 20 a 20 metros pela área toda. Hoje se gasta muito dinheiro à toa na pesquisa. O América ainda não fazia isso. Na hora que definiu, acabou. Jacobino. Nós estávamos sondando lá para abrir, ou fazia um sistema que a África do Sul indicava para calcular os teores. Chegou uma hora lá, eu cheguei para o Pito Pinar e falei, Pito, nós não precisamos sondar mais aqui, não. O Pito Pinar. Falei, por quê?
os resultados estão constantes na minha média. Todo dia dava tanto. Foi umas 2, 3 vezes, deu tanto. Isso aí é a média do telefone. Então, mandou parar a sondagem na hora e abriu. Não precisava sondar o desespero, né, furar tudo. É que hoje, como as companhias vão à bolsa e os investidores não conhecem a geologia, exige que a coisa seja demonstrada existir de fato. E essa demonstração de existência de fato leva à sondagem daquela fechadinha, né? Para você não ter dúvida de nenhum respeito. Então, quando não há mais dúvida nenhuma para o leigo, quando o leigo não tiver mais dúvida, então você aceita o cálculo. Agora, se o geógrafo que tiver noção boa da geologia, não precisa levar a sondagem que eu respeito. Esse é um aspecto a considerar. Você falou bem aí, quando o leigo não tiver dúvida, aí pronto, passa para a próxima etapa, né? Muito importante. É o leigo que tem que ter, não tem dúvida nenhuma. Eles levam a sondagem, a pesquisa, até que o leigo não tenha mais dúvida. Muito bacana. Ô, Wilson, a gente podia ficar batendo papo aqui até amanhã de manhã, que está muito bacana. Mas vamos contar mais uma história aí bacana que você tem aí, possa passar para a gente? Bom, vou falar uma, você vai ficar até... Já te contei a história do Ike, eu vou pular fora, eu vou entrar direto aqui na história do Ike Batista. Eu participei várias vezes. A principal que deu mais dinheiro foi a época de concessão do Mato Dentro. Eu examinei várias ofertas para ele, algumas recusavam, outras não. Essa de concessão do Mato Dentro, eu fui... A MMX queria saber se tinha 800 milhões de toneladas. 800 milhões de toneladas. Eu fui lá com o dono do Alvará, com o Rialha lá, olhei aquele lá tudinho. Ele nem quis olhar muito, porque estava na cara que tinha mais que 800 milhões de toneladas. Vamos olhar mais, que não precisa mais, vamos embora, já vi. Eu falei que tem mais de 800 milhões. É espetacular. Bastou ver algumas horas. Ele comprou, botou logo 5, 6 sondas. Aí tem um outro aspecto interessante. Eu nunca vi, isso vale a pena contar, um tipo de trabalho como faz o Ike. Por exemplo, a Anglo-América, se fosse uma casa que não consome Mato Dentro, ia começar a fazer um mapeamento de detalhes, tudo direitinho, depois ia fazer sondagem, depois explicar sondagem. Não ia fazer uma sondagem exaustiva, mas ia fazer passo a passo. O Ike não, começou com sondagem logo. Botou logo 5 sondas. Fez furo até algum lugar que não tinha nada. Pode vai furar aqui, vai furar. Aí, depois, pensando bem, ele está encurtando o tempo. Ele está encurtando a desvalorização do dinheiro que ele está gastando em pesquisa. Quer dizer, ele está antecipando o tempo que ele vai poder tomar uma decisão para fazer um investimento maior. Talvez, muitas vezes, vale nas pesquisas, depende da pesquisa, se acelerar o máximo na pesquisa, que você vai encurtar o tempo de vida. Desde que você tenha certeza que vai dar certo. Então, mas, geralmente, as companhias de pesquisa, a Anglo-América, inclusive, elas vão sempre considerando que pode não dar nada e ter que vai perder o dinheiro. Então, vai devagarinho, passo a passo, conseguir. Geralmente, essa é a filosofia normal. Menos do Ike. Ele gastou o dinheiro todinho para desenvolver, achou um negócio rapidinho, num instantinho já tinha um monte de reserva, bilhão de toneladas. E quando ele teve esse volume grande, ele colocou a licitação, abriu a licitação. Ok? Eu ajudei até a moça que fez o relatório, né, o correspondente que ele apresentou, porque a geologia, quem escreveu fui eu. Agora, quando vieram as empresas, a Anglo-América se interessou e pediu ao Ike autorização para ir para a equipe dela para avaliar. Entendeu? Eu visitei a área com a equipe da Anglo, fazendo parte da equipe da Anglo, não para mostrar, não fazer equipe. E eu vi que a Anglo-América queria 1 bilhão de toneladas. Foi especificado. E me perguntaram, tem 1 bilhão de toneladas? Tem. Tem 2? Tem que pesquisar. 2? Não tem. Então, a Anglo-América, já quando fez a aquisição, já sabia que o objetivo dela ia ser atendido. Não houve. Muita gente falou que foi... Não foi isso. Foi planejado para ter 1 bilhão de toneladas. A construção do Mato Dentro
Eu imagino que no mínimo 9 bilhões, 9 hoje pelo jeitão que vai a coisa. Mas esse é o aspecto de trabalho. Vamos ver agora outra coisa do Ike na Califórnia. Califórnia é uma cidadezinha na Colômbia, norte de Bucaramanga, no estado de Santander. Nós fomos lá, era um engenheiro de Minas, o metalúrgico, e eu fui visitar uma área de um granito que tinha mineralização de ouro. Nós olhamos lá o granito, tal. Eu não gostei muito do nome dele. Aliás, o metalúrgico também não gostou, e o engenheiro de Minas também não. Comecei a sair meio decepcionado. Aí vimos que tinha uma empresa canadense ali do lado, continuando a pesquisar nos veios do lado do granito. Pedimos autorização e nos levaram lá. A empresa nos levaram a ver as veias. Aí eu me admirei. Opa, que beleza. Espetacular veio. A rocha era um migmatite. Mas não é um migmatite comum, não. Era metabasalto. Se via que ele tinha origem de ser basalto, e com o basalto tinha sido orblenda no minério. Basalto é ótimo para o veio de ouro. Puta vida, aquela rocha muito reativa. Embora fosse, se olha assim, é um migmatite. Metabasalto. Então, eu fiz um relatório positivo. O Ike gostou. Combinou, pediu uma autorização de visita, fiz uma nova visita exclusiva para ver essa área, voltei e confirmei. Ele pediu para fazer ver todas as informações, falou com o chefe, o dono do depósito, foi lá ver tudo que podia ver, confirmei, ele resolveu comprar. Teve uma reunião no Rio com o dono da companhia, né, e ele queria comprar, ofereceu uma sociedade. O sujeito não quis só a sociedade, então ele comprou tudinho. Empresa. Nós desenvolvemos uma pesquisa, estávamos sondando lá, 5 sondas de novo, furando, foi uma reserva enorme, beleza, aí estourou a OGX, aí teve que abrir mão. Hoje, esse depósito lá, tem mão da Mubadala, entregou a Mubadala de pagamento para dívida. Um depósito de ouro excepcional. Eu tenho um artigo de geologia publicado descrevendo lá o corredor de mineralização da Califórnia, Colômbia. Que legal. É excepcional. Dentro a mineralização em metabasalto, embora hoje é um migmatite, cheio de fosfato, metabasalto, não deixava de ser uma rocha muito reativa que deu um minério bom mesmo. E o tal do granito lá com os sulfetos está parado até hoje. E aí, vamos. Tem mais alguma coisa? Está cheio de coisa aqui ainda. Vamos contar mais uma que a gente pega e entra na parte dos agradecimentos. Tem um aspecto, nem sempre pesquisa é coisa boa, e convém mencionar um aspecto diferente. Quando a Angola veio ao Brasil, ela operava lá na África do Sul, no Copperbelt, grandes minas de cobre no Copperbelt. O Copperbelt é uma faixa sedimentar, mineração no metadolomito, e em cima de um pacote de quartzitos, calcários, dolomito, tem mineração de cobre, sulfetado. Grande volume. Eu queria ver se havia continuidade no Brasil. Tinha alguns guias de mineração, tilito em cima, vários guias. Onde isso batia muito bem é no Paraná, no Grupo Assunti. E nós começamos a trabalhar, achamos lá o tilito, mineralização e tal. E achamos um nível mineralizado certinho no nível especificado. Seguimos esse nível com 30 quilômetros de extensão, sem falha. Né? E agora, sempre um pouquinho só de sulfeto, e não era cobre, era chumbozinho. O melhor lugar que se conhecia era a mina do Peral, é muito pequenininha, só de chumbo. Nós já chegamos no lugar com 6%, o máximo que chegamos foi 6% de chumbo mais zinco. Isso é ruim. Chumbo sozinho é bom, zinco sozinho é bom. Os dois juntos, 6% de chumbo mais zinco, não era econômico. Então, abandonamos o projeto Tunas, lá. Foram gastos $2 milhões, é isso que eu falo, né? Tem que gastar um dinheiro, nós seguimos. Espetacular projeto, deu certinho tudo que queria, mas o metal errado. Às vezes a geologia tem isso. Nossa! Realmente, a geologia tem isso. 6% de cobre, você já pode muito, mas não tem cobre.
E tem esse aspecto de geologia. Por isso eu fico indignado quando tem que pagar imposto para fazer pesquisa. Entendeu? Isso desestimula o avanço da mineração do país. Você falou mesmo. Parte do imposto, eu não vou ser bem sério, nunca tinha pensado nisso, mas é muito interessante a gente trazer essa discussão, né, para o setor mineral, o setor de geologia, para sejam muito conversados, bem defendidos, né? Geologia e mineração não se confundem, são diferentes. Embora a geologia precise da mineração. Exatamente. Da geologia, mas geologia é bom na mina. E tem uns aspectos de geologia que muitas vezes engenheiro de mina não vê. Vou te contar uma. Essa é interessante. Claro. Uma vez eu estava quieto lá em São Paulo, eu já estava em São Paulo, aí eu convido, me pede, estava Catalão, vamos lá para ver. Catalão, o que está vendo? Fosfato, mina de fosfato, não é de nióbio, é fosfato. Fui lá ver o nióbio, cheguei lá umas 10 horas da manhã, dos voos, e entrei numa reunião que ia em andamento com, como é que chamava, geometalurgia, uma coisa parecida assim. O gerente da mina estava em reunião com 10 dias. Dois sujeitos do Rio, engenheiro de Minas, metalúrgico, que fazer uns estudos. Qual era o problema? O concentrado de apatita estava dando muito quartzo, muita sílica, não quartzo não, sílica. Então, a análise química revelava muita sílica no concentrado de apatita. E a teoria ali que se falava naquela reunião, ficou só linda, né? É que dentro da plaqueta plana que ele vai das apatitas, algumas migas lá, podia ter a sílica entrou ali dentro, né? Ficou lá dentro. E precisaria fazer um estudo geometalúrgico, não sei o quê, para definir onde que está a apatita, onde está essa sílica, como é que vai para separar. Fiquei ouvindo. Ali do lado. Foi a primeira visita que eu fiz a mina, né? Olhando. Acabou a reunião, eu saí lá fora, olhei assim, do lado tinha a correia transportadora, né, da planta. A planta era do lado, que levava para o silo, depois que correia aquela lá. É a correia do produto final. Produto final, posso dar uma olhada? Pode. Então vamos lá. Vamos todo mundo ali olhar a correia, né? Aí vi aqueles fragmentos branquinhos, né, da apatita, né, correndo pela correia. Pus a mão, enchi, peguei a lupa, olhei. Tinha apatita, mas tinha quartzo também. Era quartzo. Quartzo livre. O teor alto de sílica tinha muito quartzo. Livre, separado da apatita. Que no processo vinha preparando, vinha tudo, apatita mais quartzo iam junto. Não separava o quartzo. Então é isso aí. É da mina. Então não ia precisar que estudo geometalurgia, não, esquece. Vamos ver onde está esse quartzo. Aí fomos lá na mina, o engenheiro de Minas, não tinha geólogo na mina. Aí o engenheiro de Minas me mostra lá, longe do paredão. Aí eu, do lado do paredão, cutucando. Achei umas zonas ricas em quartzo na mina. Veio de sílica, nem de quartzo, sílica, massiva. Outra zona massiva. Então, várias desse tipo de sílica massiva, né? Eram essas zonas, quando ele lavava, misturava, ele ia para a planta. E quando moía tudo, tá. O engenheiro de Minas, nessa visita toda, ele nunca chegou a menos que 2 metros da parede, né? E olhando lá, eu conversei com o pessoal, foi um jogo lá, o geólogo mapeou tudo aqui, então eles passaram a evitar essa zona de sílica, né? Acabou o problema. Já pensou? Entendeu? Acabou o problema. Acabou. É só não mandar material de sílica para a planta, não tem sílica. Exatamente, não tem sílica. É um ótimo engenheiro de Minas. Cara, muito bom, muito especial, mas não era geólogo. É isso que eu falo, 2 metros, ele nunca chegou menos que 2 metros da parede. Tem esse aspecto, eu não vou criticar ele faz o trabalho dele. Agora, as minas têm que ter um geólogo de acompanhamento. Tem muita gente por aí que faz mineração sem geólogo, mas sozinho. Se pôr, vai ter mais lucro, vai ter mais eficiência. Se pôr, ele vai enxergar coisa que normalmente não se vê. Exatamente, isso aí é outra visão, um complementa o outro, não tem o que fazer, não. Não precisa nem ter o jogo o tempo todo, né? Não precisa ter um lá, mas de vez em quando espia, acompanha, né? Tem muita gente que minera sem isso. E a Morro Velho para lavar, sabia como é que eles laviam Morro Velho? Quem fazia o plano de lava da Morro Velho?
Não Ouro sei. Velho tem os corpos de sulfetação e o ouro não se distribui em todo o corpo, tem zonas dentro do corpo, né? E o geólogo reconhece isso pela sondagem. Quem fazia os planos de lava do Ouro Velho é o geólogo. O Geraldo Ibrahim, ele que fazia o plano de lava. Ele sabia onde estava o minério, marcava lá os corpos, e a engenheiro de mina ia lavrar pelo que ele desenhava. E como é que o geólogo marcava lá? Ele pegava tinta vermelha e marcava assim na parede. Assim. Os engenheiros de mina procuravam minerar aquilo que estava marcado na parede. Aquilo era marcado na parede e no chão também, né? Aquilo é o lavrado. Quem é que marcou? O geólogo. O engenheiro de mina não tem que se preocupar com o minério, né? Você tem que marcar certinho o que ele tem que lavrar. Aí tem pouca diluição, maior eficiência, tem tudo aí. Se deixar o camarada lavar bruto, ele vai tirar minério, mas vai diluir para chuchu, né? Vai estragar. Vai fazer que nem catalão, que vai botando quartzo no meio da capatita. Né? Tem mais uma historinha, isso é interessante. Pode falar. Um dia me chamaram para ir lá na mina de Crixás. Fui lá. Aí o de Jarbas, que eu fiz estatística, né? Por que vocês estão achando um problema que nós não conseguimos definir o corpo de minério com esses dados daqui. Eles tinham trincheiro, trincheiro não, subsolo. Eles tinham canais, né, toda coisa deles são lá. Olha como esses valores, tudo diferente. Pô, como é que eu vou tirar uma média? Como é que eu vou definir o minério nisso aí? Aqui eu falei, eu não vou definir nada. Quer ver lá embaixo? Vamos descer. Quem que vem comigo? Veio o Edivaldo. O Edivaldo foi com o meu jogo lá, né? Vamos lá, vamos nós dois, Edivaldo. Aí passou uma manhã com a folha de análise, olhando canal por canal. Esse deu, esse não deu, esse deu, esse não deu. E vimos que havia vários tipos de veio de quartzo. Não era, tinha quartzo que não era veio, quartzo que era veio. Eles diferiam na coisa, eles debatiam, via o jeito deles. Né? Um era diferente do outro, tal, um tinha minério, outro não tinha. Aí voltamos, mostramos, descemos lá de novo, agora eu com a folha, eu de volta sem folha, sem nada. E esse aqui? Esse é minério. E esse aqui? Que não é minério. Ele matou todos, só não olhar. Ele passou horas de manhã com a folha acompanhando, viu? Quer dizer, o cara que quer fazer o trabalho com estatística nem sempre é bom. É bom se você souber o que você está fazendo estatística do quê. Do que você quer. O sujeito da estatística devia eliminar, devia ter uma definição do tipo de veio que tinha na frente dele, para ele poder eliminar as amostras que não serviam. Essa é apenas as que cortam, tá? Então, há que tomar cuidado muito. E a melhor decisão é aquela feita na frente da rocha, na mina. Exatamente, Decisão no papel não serve. Isso ocorreu também quando a Anglo comprou Crixás. Crixás foi posta a oferta. A Kennecott é uma companhia boa, fez a pesquisa. Kennecott era sócia da Inco, 50% Inco, 50% Kennecott. E a Kennecott quis vender a parte dela. Apareceram a Anglo América, Ouro Velho, e a BHP. Um detalhe, a BHP era dona da Kennecott, a maior acionista da Kennecott. Nós chegamos lá e falamos, estamos vendidos, vamos ficar com isso, né? Aí deram uma brochura espetacular feita pela geologia. Geologia é espetacular, bem feita, trabalho de estatística muito bem feito. Agora, eles acharam que tinha muita amostra de teor alto, 750 gramas, 500 gramas, coisa assim, e aquele teor era impossível. E todos esses teores reduziram para 120 gramas. Então, o máximo que usaram foi 120. Fizeram os cálculos lá, então chegaram ao teor médio de 10 gramas por tonelada do minério, 10, dessa zona de minério. Eu, como não gosto muito de estatística, peguei no mapa, botei todos os furos plotados no mapa. Você imagina um mapa cheio de furos. E eu olhei todos os furos que tinha mais que 100 gramas de ouro. Todos eles, o ouro ocorria numa faixa de rocha 10 centímetros acima da base do veio. É um veio, uma zona de quartzo, né? 10 centímetros acima da zona de ouro visível, explicável. E permitiu definir um corpo, deixa eu marcar aqui para o dedo, um corpo bem definido assim, um anel bem grande. Todos os valores altos estão dentro dessa faixa. E os valores pobres estão fora.
E não havia nenhum valor fora dentro da faixa. Então, tem uma falha, desculpa, vou botar aqui na frente da câmera assim, uma faixa grande, que os valores, de fato, eram teor alto, 500 gramas de média no mínimo. Então, aquele é um corpo. Então, o que eu tinha que deixar? Um corpo e o outro corpo fora, naquela zona. Você tinha um corpo central riquíssimo, com ouro visível em todos os furos que vi, que tinha uns 30 furos, e uma zona externa que não tinha ouro visível, tinha ouro menor. Esse era o corpo principal da mina. Tinha outros corpos também, mas isso que eu observei permitiu que a Anglo América usasse o teor médio de 12 gramas por tonelada em vez de 10. O vendedor estava dizendo que tinha 10, nós estamos achando que tinha 12. Você entendeu a diferença? Nós ganhamos, a oferta ganhamos. A Anglo fez uma oferta melhor que a da BHP e ficou. Quando abriu a mina, de fato, era aquilo que nós tínhamos previsto. Deu certinho lá. Tá, então, a melhor decisão é aquela olhando a pedra, não o papel. Aquele ali, embora foi um trabalho excepcionalmente bem feito e com muito boa estatística, a estatística não revelava a verdade. Eram 12 corpos, não um. Muitas vezes, mesmo uma estatística, você pensa que dá certo, não está. O certo é o chão, o pé ali. Não, falou tudo, com certeza. Então, Wilson, gostaria de agradecer aqui sua presença aqui no podcast. Depois vou marcar mais várias apresentações suas aqui, técnicas também, que tem muita coisa bacana para a gente conversar. Novamente, muito obrigado. Fico muito feliz pela sua participação. Beleza, eu tenho tido essa oportunidade de distribuir conhecimento, né? Eu já estou com 86 anos, daqui a pouco estou indo embora. Eu gostaria que essas coisas que eu tenho na cabeça saiam para fora, para o pessoal começar a usar. O objetivo é esse, é divulgar conhecimento. Com certeza. Novamente, Wilson, muito obrigado. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB. Está ali, ó. Está ali, eu vi. Estou vendo o tempo todo, a DIMB lá em cima. Exatamente, patrocinado pela DIMB, né? Eu agradeço ela também por isso. Tá? Espero que ajude um pouquinho. Ajuda bastante, tenho certeza disso. Que garante muito aqui do podcast e tá no ar. Então, novamente, muito obrigado, Wilson. Até a próxima. Tá bom, tchauzinho. Até logo. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.